Estando na hora marcada, presentes todos os componentes dessa egrégia turma, ilustre representante do Ministério Público, nossa secretária, os ilustres advogados que vão fazer a sustentação oral, declaro aberta a sessão. Inicialmente, informo que não participará dessa sessão. O meritíssimo juiz convocado Antônio Gomes de Vasconcelos ausente com causa justificada. Então, se algum dos ilustres advogados for sustentar nos processos do doutor Antônio Gomes, já ficam avisados que ele não comparecerá a essa sessão, mas comparecerá à próxima. Inicialmente, cumprimentar os aniversariantes do mês, nesse caso, a excelentíssima desembargadora Maria Estela Álvares da Silva Campos, a quem nós apresentamos os nossos parabéns, os votos de eterna, de muita felicidade. Com adesão do Ministério Público. A nossa secretária para o pregão dos processos, observada a ordem regimental, existe uma preferência do doutor Antônio, que está vinculado, então será observada. Ok. O primeiro processo da pauta é o processo físico. Mandado de segurança 1260. Impetrante Antônio Joelso Aguilar, impetrado juiz da 10ª Vara Trabalho de Belo Horizonte. É o processo número 1260. Relator excelentíssimo, juiz Antônio Carlos Rodrigues Filho. E revisora, excelentíssima desembargadora Maria Estela Álvares da Silva Campos. Processo físico. O excelentíssimo relator podia anunciar a sua proposta de voto, por favor. Pois não, senhor presidente. Admito a ação no mérito conceda segurança para cassar a reverenda decisão que atribuiu o juízo negativo de admissibilidade ao segundo agravo do instrumento interposto pelo impetrante na ação trabalhista 1710/2010. Usos pela União no importe de R$20, calculado sobre R$1.000, valor arbitrado, as folhas 504, imune. É como voto, no mérito conceda segurança para cassar a decisão. Essa é a proposta do eminente relator. Existe sustentação oral? Não, senhor. Não havendo sustentação oral, indago dos eminentes colegas se existe alguma divergência nesse processo 1260/2011, da pauta dos processos impressos ou físicos. Alguma divergência? Eu não voto nesse processo. Doutora Juliana. Impedimento, doutora Juliana? Não, é porque o doutor Antônio sim. Doutora Juliana, então, não vota nesse processo. Não existe, não manifestada nenhuma divergência. Eu proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. Okay. O próximo. Agora, da sala dos vinculados, às 9 horas, ainda do excelentíssimo juiz Antônio Carlos Rodrigues Filho, processo eletrônico 10.448, é um embargo de declaração. Leandro Cassiano Medeiros e Antônio Carlos, o relator, o meritíssimo juiz Antônio Carlos Rodrigues Filho, que podia, por favor, anunciar a sua proposta de voto. Pois não, senhor presidente. Eu conheço os embargos de declaração enviados pelo litisconsorte necessário e no mérito nego-lhes provimento. Alguma divergência? Não havendo divergência, Também nesse. doutora Juliana manifesta que não vota nesse processo. Não havendo divergência, aprovada a unanimidade nos termos do voto do eminente relator. Doutor Antônio, então, se não quiser permanecer conosco, o que nos daria muito prazer, já fica liberado. Muito obrigado, senhor presidente. Até a próxima. Agora é a sala de agravo, a sala das 9 horas e 20 minutos. 9h20? É porque tem um pedido de preferência de um advogado, tá? Um pedido de preferência do advogado no processo. O processo é a sala das 9 horas e 20 minutos, sala de agravo. É o agravo regimental 10.746, relatora excelentíssima, desembargadora Juliana Vignoli Cordeiro, impetrante, agravante, aliás, Paulo Alberto Risso de Souza, e parte contrária, 30ª Vara Trabalho de Belo Horizonte, processo no 10.746. A eminente desembargadora relatora, podia anunciar, por favor, sua proposta de voto. Conheço o agravo regimental e, no mérito, nego-lhe provimento. Às 9h20. O ilustre advogado fala pela agravante? Sim. Então, o senhor tem a palavra, doutor. Ínquritos julgadores, meus cumprimentos respeitosos. Excelência, a questão aqui proposta é relevante sob diversos aspectos. A primeira questão levantada no nosso agravo
com relação à necessidade de distribuição por dependência. E invocamos aqui, como razão do recurso, a praxe corrente da Corte. Esta Casa, de regra, observa a prevenção em todos os recursos que discutem execução de feitos, mesmo que extintos. Aqui se discute justamente a execução de uma ordem emanada desta Corte, na realidade, uma decisão do desembargador Eduardo, e que foi, a nosso aviso, cumprida em desacordo com o que há de melhor de direito e justiça. Não se trata, de forma alguma, em crítica a qualquer magistrado, mas o que se discute é a exatidão do ato. Vejam, Vossas Excelências, que se foi o desembargador que proferiu o ato que está sendo discutido, é razoável que para ele se distribua a relatoria do recurso, ou, no caso, do mandado de segurança, que debate a execução daquele ato. Né? Essa, reitero, é a prática da Corte em agravos de petição. No segundo momento, se verifica que o mandado de segurança foi extinto por um suposto vício formal. Aqui também, data vênia, a invocação da súmula 415 não é adequada. Por quê? Não houve ausência de peça necessária ao exame do mandado, porque o feito de origem foi integralmente trasladado para o mandado de segurança eletrônico. Com relação à identificação, pertine mesmo, e há muita razão, Sua Excelência, há dificuldade mesmo, para que pudéssemos colacionar o inteiro teor do processo, tivemos que gerar 130 arquivos para integrar o instrumento. Mas essa dificuldade, que foi imensa, né, eu tive que me valer, inclusive, de uma pessoa mais afeita às ciências da informática, se deve a uma limitação do sistema, porque o sistema tem um tamanho muito pequeno para cada um dos arquivos que podem ser juntados. E pior ainda, que a despeito de eu ter feito a juntada rigorosamente na ordem de menção das decisões discutidas no mandado de segurança, o PJE magicamente embaralhou os documentos, tornando realmente difícil ao julgador o exame. Mas em tempos bicudos, de dificuldades econômicas, de carências, teremos que conviver com essas dificuldades, e aí invoco como principal argumento, no sentido de superar essa dificuldade, a informalidade que sempre engraçou nessa especializada. Não é? Não pode uma dificuldade material, que inclusive é admitida na decisão, para justificar uma demora de quase 6 meses num recurso ordinário para que suba para a instância seguinte, porque o PJE ofereceu o problema, não é? Essa mesma dificuldade impediu o conhecimento do mandado de segurança, assim nos estertores, aliás, em caráter liminar, não é? Então, essa é uma questão que pondero com Vossas Excelências. O outro argumento na decisão agravada é de que, na realidade, a questão da nomeação dos interventores, que tinha sido determinada no singular pela decisão que discutimos, a decisão originária do desembargador que deferiu a ordem inicial, que se nomeasse um interventor, foi convolada na nomeação de uma junta, não é? E essa mudança se deveu, inclusive, a uma proposta nossa.
numa audiência de tentativa de conciliação, muito oportunamente aprazada pelo juiz Oacó, ele salientou a importância de as partes, concluindo, de as partes cederem nos seus interesses em favor do bem comum. E eu propus à época que se fosse composta uma junta integrada pelos representantes das diversas correntes que estavam digladiando naquela eleição que foi judicializada. E vejam, Vossas Excelências, que a única corrente que não foi contemplada foi justamente a corrente majoritária, e hoje administra o sindicato uma minoria inexpressiva que judicializou a eleição justamente porque jamais teria condições de ganhá-la. São essas razões que pondera a Vossa Excelência no sentido de conheçam e provejam o meu apelo. Muito obrigado pela atenção. Bueno. E pela preferência também. Bueno. Com a palavra, eminente desembargadora relatora. Eu mantenho o voto, os fundamentos estão expostos detalhadamente, e o próprio causídico da tribuna já apontou, inclusive, o que deveria ser a base dessa fundamentação. Tanto a súmula 415, superado isso, se fosse o caso, eu não entendo que não é, mas se fosse o caso, o ato coator, realmente não entendo que tem, ele deve, não é eivado de qualquer ilegalidade, além do que já foi, inclusive, interposto recurso ordinário em face da decisão. Então, por todos esses motivos, eu mantenho o voto. Tem alguma divergência? Como eu fui mencionado da tribuna e aqui no voto, esclarecer que, de fato, não me considero prevento para esse mandado de segurança, nem para outros futuros que envolvam essas questões, né? Já houve alguns mandados de segurança que foram distribuídos para a minha relatoria envolvendo essa questão, essa disputa aí dos cartórios, mas não me considero prevento, porque são vários mandados de segurança distintos, cada um de autor distinto, né? E é a hora do juízo de primeiro grau definir essa questão. Não pode ser trazida uma questão, a SDI tirar da instância natural a decisão dessa questão, né? Então as partes estão com várias estratégias de toda hora tentando tirar do primeiro grau, que é a competência, que é o juiz natural para decidir e trazer essa questão, esse debate para a SDI, né? A SDI não é instância para definir essa questão. Essa questão tem que ser definida no juízo natural, na ação trabalhista lá. Então, eu estou de acordo com o voto. Quanto a isso, eu até retomo a palavra para poder lembrar que, no caso, os dois mandados de segurança que estão sendo, que estava pedindo a distribuição por prevenção, nem a autoridade, nem o impetrante é o mesmo. Quer dizer, o objeto, tudo sim gira em torno da eleição, mas primeiro para adiar, depois quem é que vai acompanhar, depois para poder retirar aquele que foi eleito. Então, mas de jeito nenhum também não entendo como prevendo. Mais alguma manifestação? Então, não havendo divergência, eu proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto da eminente relatora, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Agradeço a atenção mais uma Bom vez. dia, doutor. Presidente, Próximo. a gente voltando para a pauta plenário da sala das 9h10. Das 9h10, então. Tem sustentação oral, é plenário de mandado de segurança, tá? É o processo número 9 da pauta. Sim, porque tem sustentação. Agora, mandado de segurança, sala das 9h10. Ok? É o mandado de segurança 10687. Oi? À vontade, excelência. Impetrante Everton de Andrade Santiago, impetrado juiz da 19ª Vara de Trabalho de Belo Horizonte. É o processo 10687, relator excelentíssimo desembargador Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto. O eminente desembargador relator podia anunciar sua proposta de voto por obséquio. Admito a ação mandamental e, no mérito, conceda segurança por conversão da liminar em tutela definitiva,
para que seja suspensa a decisão da autoridade coatora com consequente restabelecimento da concessão de tutela antecipada deferida pela decisão de ID BF3E5ED. Custas pela União, valor de R$20, isenta. O ilustre advogado fala pelo litisconsorte. O senhor tem a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor presidente dessa SDI, na pessoa de quem aproveito para cumprimentar os demais jogadores da SDI, ilustríssima senhora representante do Ministério Público, senhora diretora, secretária, demais funcionários da casa, colegas presentes. Data vênia do entendimento da proposição de voto e mantém a decisão liminar determinando e assegurando a reintegração do ex-funcionário ao emprego, tem umas questões fáticas e legais que devem ser ressaltadas, até porque a prova existente nos autos demanda decisão diferente da proposição de voto. A questão aqui envolve a reintegração de um funcionário portador de necessidade especial. O artigo 93 da Lei 8.203/91 dispõe dois requisitos. O primeiro deles e haja a admissão de um outro funcionário portador de necessidade especial semelhante, não precisa ser igual. Tá? Essa é uma questão. E isto foi efetivamente cumprido pelo litisconsortes. 8 dias antes da demissão do funcionário que está sendo reintegrado, né, foi admitido um funcionário com a mesma necessidade, não igual, mas semelhante nos termos da lei. E o outro aspecto, e isso também está demonstrado nos autos, que o litisconsorte já possui uma cota acima do limite e a lei exige. Então, é dizer, houve um equívoco no traslado de peças e pode ter levado a esse entendimento de proposição de voto. Tá? Em primeiro lugar, a contestação existente nos autos, com a documentação provando a admissão de um funcionário e o AGED, não vieram para os autos do mandado de segurança. Por quê? Porque ficou bloqueado o sigilo. Então, na hora do impetrante processar o mandado de segurança, ele trouxe uma série de documentos, mas não trouxe a contestação, e provando que, efetivamente, o litisconsorte juntou os documentos no momento da contestação. Então, por essas razões, espera que seja efetivamente analisado os demais julgadores, para que seja observado que, efetivamente, o litisconsorte cumpriu e determina a lei. E, nesse caso, está um funcionário readmitido, não porque para o reclamado um funcionário a mais, mas diante da ilegalidade do ato. Então, nesse sentido, espero o litisconsortes que seja reconsiderada essa determinação para prevalecer a liminar concedida lá de antecipação de tutela a sua primeira de reintegração, porque efetivamente o litisconsorte comprovou a admissão do funcionário antes da demissão do outro e existe um limite acima da cota que a lei determina. É o que se espera. Pois não. Com a palavra, o eminente relator. Presidente, eu só vou destacar 3 pontos assim específicos, mais basilares. O primeiro é o seguinte: a antecipação de tutela foi concedida pelo juiz substituto que estava em exercício. O reclamado veio surpreendentemente, quando do retorno do juiz titular, pediu uma reconsideração apresentando novos documentos, que para mim havia preclusão no aspecto, inclusive novos argumentos não deduzidos na defesa,
e levaram o juiz titular, que tinha retornado, a revogar aquela antecipação de tutela. Então, eu estou destacando isso, que havia preclusão nesse aspecto. Também a alegação de condição semelhante, né? Houve uma nova redação do artigo 93, parágrafo 1º, da Lei 8.213/91. Essa redação foi introduzida pela Lei 3.146/2015, que suprimiu a exigência de condição semelhante do substituto do impetrante, e isso é invocado pela hora impetrante, lá reclamada, mas essa nova redação só entrou em vigor em 3/1/2016. Então, ela não tinha, na época da dispensa, eficácia e aplicabilidade. Bom, então, só isso para justificar, né? As razões já estão postas no voto, e, inclusive, eu me reporto ao parecer do Ministério Público do Trabalho, que é no sentido da concessão da segurança. Pois não. Com essa manifestação do relator, alguma divergência? Não havendo divergência, eu proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Obrigado, bom dia, doutor. Bom dia, bom trabalho. Próximo. Aí a gente agora continua nessa mesma sala, tá? Para terminar. Nós não temos mais sustentações orais. Não. Terminadas as sustentações orais, então nós continuamos nessa mesma sala. Esse foi o 9, não é isso? 9. 1, não vejo divergência. 2, também não. Nós vamos ter a primeira divergência no número 3 da pauta. Qual que é? Das 9, 9 e 10. É a mesma sala, 9 e 10. Nesse processo, aquele conflito de competência, eu sou suscitado, então não posso funcionar nesse processo. Passo a presidência, então, ao eminente desembargador Paulo Roberto. Qual é, presidente? É o número 3, né? Inclusive é relator. Da sessão anterior. Esse que acho que o relator sou eu mesmo, né? É. Peraí, presidente, que eu não estou conseguindo acertar. Aqui. Você está com ele? Que aí lê a conclusão para mim. Só ler a conclusão. Esse foi um adiamento da sessão passada, presidente? Vossa Excelência julga procedente... Exatamente. Eu estou conhecendo o conflito negativo de competência, no mérito julgá-lo procedente, procurar a competência do excelentíssimo desembargador Jales Valadão Cardoso para processar e julgar o presente feito, que é o juízo suscitado. Esse é o voto. Eu pergunto se há divergência. Porque as divergências que tinham sido feitas... Eu gostaria só de registrar meu impedimento, não sei se já está... A divergência tinha sido feita na semana... Desculpa, presidente. Pode falar. Eu ia falar com o desembargador Zé Eduardo que não há essa questão, não, da turma. Foi tudo no âmbito da STI. Eu sou impedida também. A doutora Maria Cecília entrou em conflito com o desembargador Jales, a desembargadora Maria Cecília, com o desembargador Jales, no âmbito da STI. Não tem nada a ver com a turma, não. E o esclarecimento... Não há impedimento de Vossa Excelência, a não ser que seja por foro íntimo. E o doutor César está diferente. Tinha levantado até uma questão, né, que ele não estava entendendo, mas esse é o problema do PJ. Depois foi olhar, o que acontece lá na turma também, o cabeçalho, no CABEC, né? Que já foi corrigido já, mas quanto à conclusão é a mesma. Eu pergunto se há divergência. Presidente, eu estou inteiramente de acordo, porque eu fiquei em dúvida justamente agora eu compreendi o doutor Lucas. Eu não estava entendendo, era a posição do Sérgio. Sim. É questão de CABEC isso aí. Esse esclarecimento era a posição do doutor Sérgio, não tá certo. ficou completamente errado. Tá certo, né? Então não há divergência. Não há da primeira turma, não? Não. Foi no âmbito da STI. Não. A desembargadora Maria Cecília ficou como relatora de um processo precedente. O desembargador Jales recebeu um processo posterior, entendeu que ela estava preventa e despachou para ela. E ela disse que não estava... E aí eu retirei em função dessa... É tudo no âmbito da STI. Viu, Danilo? Eu retirei em função desse problema aqui. Aí fui vendo a questão de CABEC, né, que às vezes acontece, inclusive lá na turma, né? Vem errado o CABEC e passa batido. Mas aí foi bom que eu revisei a discussão toda, viu, presidente? E no caso... Respeitosamente, eu entendi que a competência de você. Em não havendo divergência, eu proclamo o unânime prevalecendo o voto do relator e devolvo a presidência com muita honra.
É até bom a gente comentar isso aqui, exatamente por isso. Esse processo acontece o que tem acontecido aqui nessa sessão. O processo foi distribuído para o meu gabinete e constatou que a desembargadora Maria Cecília havia julgado um processo entre as mesmas partes. A primeira, antigamente, quando havia só processo escrito, processo com físico, autos físicos, a gente mandava o processo, se o desembargador não tivesse de acordo, ele devolvia, não precisava anotar. Era feito informalmente. Só que com o PJE agora não tem mais condição. Então, eu achando que ela estava preventa, devolvi o processo para ela. Ela falou que, constatou que não havia prevenção e suscitou o conflito, porque se ela tivesse simplesmente devolvido o processo, eu já teria julgado, porque é claro que a competência é minha. A dificuldade nossa aqui é exatamente isso. Se a gente julgar, fica parecendo que a gente quer julgar. Se não julgar, fica parecendo que não quer julgar. Então, é um problema mais para o público externo, não é nosso. Então, agora, o que eu estou aconselhando, e já pedi a colaboração dos colegas, quando tiver um caso desse, a gente ligar para o gabinete, decidir por telefone com o desembargador e remete ou não remete de acordo com ele. Então, a decisão tinha que ser essa mesmo, não tem problema, a competência é minha, só que no PJE aconteceu esse incidente e agora, da agora para frente, nós já estamos mais ou menos... Eu acho, presidente, que não daria para ela devolver também, não. Pois é, ficou muito difícil. Não, ela podia distribuir por prevenção para mim, tem um jeito. Mas ela ficou constrangida, achou que eu já tinha feito... Foi falta de comunicação da minha parte também. Então, eu acho o seguinte, nós já conversamos isso aqui outras vezes, então agora já ficou mais esclarecido. Quando houver um caso desse, liga para o gabinete, combina antes e depois remete ou não remete. Agora, se um considerar que o outro está prevendo, for uma questão que envolve dificuldade, então mantém a posição, manda, o outro faz do mesmo jeito que a desembargadora Maria Cecília fez. Nesse, só que não haveria esse problema. Se ela tivesse devolvido para mim, eu teria julgado. Mas então fica dessa maneira, e quando surgir outros processos, agora a gente já tem essa experiência que surgiu com o PJE. Bom, esse é o número 3, nós já julgamos. Também vejo uma divergência no número 5 da pauta. Então, o 4 passa. O 4... O 4 já está... Pois é, não tem divergência, né? Então fica, né? Aqueles que agora, sem sustentação oral, nós só vamos olhar aqueles que têm divergência. No 4 da pauta, que é o Banco Santander Brasil S.A., juiz da 4ª Vara de Trabalho de Belo Horizonte, tem uma divergência do gabinete desembargador Marcelo Lamego, e também uma do desembargador Zé Eduardo, e outra que acompanha as divergências da desembargadora Ana Maria Murim. Quem está atualmente no gabinete, doutor Marcelo? Doutor Kleber. Então, com a palavra, o primeiro que levantou a divergência. Diz respeito à aplicação ou não no processo de trabalho da norma do CPC que autoriza o levantamento de valores na execução provisória. A rigor, aí é o meu ponto de vista, nem caberia mandado de segurança, porque essa questão não é líquida e certa. Porque o CPC, pelo contrário, autoriza a liberação. Se o CPC autoriza a liberação e há debate sobre se a norma aplica ou não no processo de trabalho, não há que se dizer que há direito líquido e certo à não autorização para o saque dos valores depositados. E, de qualquer forma, e eu estou partindo do pressuposto que o CPC é aplicável neste caso, sob o meu ponto de vista, é possível, sim, liberar o dinheiro, só que o valor é tão expressivo que eu acho que é aconselhável a exigência da caução, que aqui, no caso, é R$442 mil. Então, são duas possibilidades. Não cabe mandado de segurança, por quê? Porque não há direito líquido e certo. Pelo contrário, a lei prevê a possibilidade da liberação. E, em segundo lugar, manter a liberação, mas exigir a caução. Então, colhida, essa é a primeira divergência. A segunda é do gabinete do desembargador Zé Eduardo. Quer acrescentar alguma coisa, desembargador Zé Eduardo? Eu não cabimento. Não abriu aqui, não? A divergência é minha e o desembargador Zé Eduardo estava acompanhando, é isso? É sobre a aplicabilidade. Ele fala que acompanha o doutor Kleber. doutor Marcelo, que aparece aqui primeiro. Não? Pela data, não. Presidente, qual o processo que nós estamos por obséquio? Desculpe. Essa é a número 10.561, processo número quanto da pauta? Esse é o último? 5 da pauta. É o que? Abrito. Da mesma sessão? Da mesma sala? É da mesma da sala das 9, da primeira. Doutor Zé Eduardo, quer que eu leia? Doutora Juliana está me lembrando aqui que quem levantou primeiro a questão foi ela. Deixa eu verificar aqui.
Minutinho só O fala. doutor Zé Eduardo acompanha o doutor Kleber. A doutora Juliana Só que- fez a divergência em 26/6. E eu não sei por que a divergência dela ficou lá embaixo. Doutora Juliana, também Vossa Excelência tem a palavra. Eu divirjo em relação aos fundamentos. Eu entendo que é, sim, aplicável ao processo do trabalho 520 do novo Código Civil, o antigo 475. Então, nesse ponto, eu do Marlon, é do Marlon. Vossa Excelência está divergindo, não é isso? Senhor presidente, como relator... Um minutinho só, doutor. Só para me colher o último divergência aqui, que é... Primeiro, doutor Zé Eduardo conseguiu? Quer que eu Doutora leia? desembargadora Ana Maria, Quer que eu que leia, pra você acompanhou. lembrar? Foi, não? Está abrindo para o senhor. Ele acompanha o Kleber, só que ele muda um pouco Exato, as considerações. Eu só queria ponderar aqui que essa é uma questão que demanda uma reflexão da SDI, porque vai nortear, eu acho que pode nortear o próprio funcionamento da execução e do fluir dos processos aqui na terceira região, porque é uma questão que vamos ter recorrente e que, estivesse eu na função de relator como o desembargador Marlon, também indeferiria a liminar, porque acho que essa questão demanda um debate, porque realmente qual que é o rumo que o TRT3 vai, e a SDI é que tem a palavra final nessa questão, né, que vai ter, pelo menos nessa área aqui, nos atos que sejam passíveis de mandado de segurança, né, a questão da execução, de qual que é a posição em relação à execução de processos aí que já estejam, no caso, esse está em recurso de revista. Né? Instrumento, recurso de revista. Agrave instrumento de recurso de revista. E suspensa a matéria referente ao divisor ainda, porque você tem que definir isso no âmbito do TST. Tem questão do divisor do tem o divisor, né? Essa consideração do desembargador Zé Eduardo já terminou, desembargador? Não. Então, por Posso favor, terminar? prossiga. Bom, porque é o seguinte, essa tem a questão do divisor. O 10.561. Qual que é o nome dele? 10.561. 10.561. A minha, ela não abre o outro, ela só está abrindo esse. Não sei por quê. Ele aqui, ó. Ele aqui, tá aberto, ó. Não, agora está abrindo. Porque é o seguinte, a questão envolve aqui a questão do trânsito em julgado e aquela leitura do artigo 520. Porque no artigo 521, o CPC dá com a mão com 520, e com a outra ele tira, porque ele fala que quando houver perigo de dano irreparável, né, não se pode se exigir a caução. Mas me parece que esse artigo 521 não pode ser aplicado na Justiça do Trabalho, é incompatível com o processo de trabalho. Por quê? O processo de trabalho é o processo do conflito capital e trabalho. Se formos aplicar o 521, só o capital vai poder se beneficiar do 521. Por quê? Porque a empresa pode sacar o dinheiro, porque ela sempre vai ter, principalmente no caso aqui é um banco, né? O banco sempre vai ter como reparar eventual, e o trabalhador não. Então, me parece que o 521, sim, é incompatível absolutamente com o processo de trabalho. Mas o artigo 520, ao contrário, é absolutamente compatível com o processo de trabalho. Então, eu não vejo nenhuma. E me parece que também uma questão, aqui no caso não caberia agravo de petição contra essa decisão do juiz? Porque ele pode recorrer, mandou liberar, a parte pode entrar com agravo de petição. Por que mandado de segurança? Porque atalhar pelo mandado de segurança se tem um agravo de petição para recorrer ao tribunal para discutir se pode ou não liberar o dinheiro.
não tem, me parece, não tem razão por mandar segurança. Tem esse outro argumento também que me ocorreu hoje pela manhã, quando eu estava examinando. Tem esse outro fundamento, a existência de possibilidade de recurso de agravo de petição. Não, a desembargadora Ana Maria Morim Rebouças também registrou? Pois não? Eu acompanho, num primeiro momento, o não cabimento do mandado de segurança para este caso. E, de forma acumulada, também essas ponderações do excelentíssimo doutor José Eduardo. Pois não. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, é só para dizer o seguinte, eu, como juiz de primeiro grau, sempre apliquei essa regra do 475, não sei lá, já liberei até de ofício, dentro da regra que o direito me permite, que é aquele limite lá para 60 salários mínimos. Ponto, essa é a questão. Nós estamos diante de uma execução de quase R$500 mil e que o juiz ajude de ofício. O CPC exige no interesse do credor. O credor tem que, pelo menos, querer, olha, me libera isso aí para o juiz tomar a iniciativa. Me parece isso. Então, isso foi feito desta forma. E nós temos uma regra. Eu acho que é compatível, sim, mas em termos. Sobre a análise que o eminente desembargador Zé Eduardo fala do agravo de petição, não tem efeito de imediato. Não suspende. O sujeito já tomou cachaça com dinheiro há muito tempo, pronto, é assim que a coisa funciona. Então, há um risco iminente. Então, quando transitar julgado, é diferente. Agora, tem outra coisa, a matéria está, inclusive, suspensa, essa coisa pode mudar, e qual a intensidade da mudança, eu não sei. Eu gostaria muito de tornar efetiva essa decisão e liberar, porque é de caráter alimentar mesmo, mas eu tenho uma norma que me limita. Aí eu não posso contrariar a norma, com todo respeito. E esta decisão do Supremo sobre matéria de ordem penal, que estão sendo invocadas para poder concretizar algo de ordem patrimonial, ainda que o direito à liberdade, como foi dito por uma divergência que eu não sei de quem, seja o direito mais importante que existe, para mim, são coisas distintas. E coisas distintas têm que ser tratadas com as distinções que são inerentes a ela. Só para justificar, presidente. Senhor presidente, só queria fazer a observação sobre aí é o problema, aproveitando a fala do desembargador Eduardo, porque a súmula, por exemplo, é muito incisiva, fere direito líquido e certo. Mas se há possibilidade prevista em lei de liberação, não há direito líquido e certo. A preocupação aí que eu acompanho é assim, se o tribunal, a terceira região, vai adotar essa posição, porque do jeito que ficou a ementa, talvez seja razoável admitir a aplicabilidade, mas neste caso, porque há suspensão por conta do divisor, não deferir. Nesses casos, talvez, normalmente... Exatamente, algo muito incisivo. Mas, normalmente, nesses temas controversos, nós decidimos em casa. A casa não tem outra saída, né? Então, eu verifico aqui que existem quatro desembargadores votando com divergência. É a desembargadora Juliana Vignoli, desembargador Zé Eduardo, desembargadora Ana Maria Morim e voto. O doutor Kleber Lúcio. 4. Eu vou reformular meu voto, senhor Pedro. Pois não. Porque na linha do doutor Kleber, o que já concordou o desembargador Marlon, de não dar essa abrangência, vamos focar no caso concreto, que tem questão do divisor 150, e aí eu estaria de acordo, porque aí... É o caso concreto. Nesta situação específica, seria razoável não deferir. Então vão ficar vencidos. Não, o relator está dizendo que vai fazer uma alteração, porque a minha divergência era quanto à não aceitação, à não aplicabilidade dos dispositivos. Ele disse que vai alterar isso no voto. Se isso vai ser alterado, está alterando na emenda, não tem motivo para ficar vencido. Vossa Excelência, então, retira a divergência. Desembargador Zé Eduardo também? Eu mantenho a divergência e, com relação à questão do divisor, como isso aqui é execução provisória com liberação de valores, eu faria uma restrição para reformular os cálculos, retirando esse mínimo de diferença que ficaria entre o 150 e o 180. Mas eu liberaria o valor. Então, a desembargadora Ana Maria Morim vai ficar vencida em parte e o meritíssimo juiz Kleber Lúcio? Não, aí como ele vai adaptar
Na verdade, ele vai aproveitar tanto do doutor Zé Eduardo quanto o meu, né? Então, eu fico de acordo. Vossa Excelência, então, retira a divergência. Então, só ficou vencida, em parte, a desembargadora Ana Maria. Eu só vou registrar que, nesse caso, eu terei divergência de fundamento, que eu não entendo que seja aplicável o artigo 520 do novo CPC. Então, a desembargadora Maristela Álvares também fica vencida, em parte, nos fundamentos, não é isso? Nos fundamentos. Então, prevalece... Presidente, Pois eu não, doutor acompanho João. a doutora Maristela. Também Nós o temos doutor João norma na mesma expressa, linha. então, por enquanto, não. Eu também acompanho. Eu também Também vou... o doutor Wagner, Alexandre Wagner, também nessa Senhor presidente, linha. também vou acompanhar a doutora Maristela. Doutor Márcio José Zebende, também na mesma linha. Entendi. São esses, mais ninguém? Então, eu proclamo que, por maioria, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, vencida em parte a desembargadora Ana Maria Murim Rebouças, que concedia, em parte, né, desembargadora? Em parte, e os demais com divergência de fundamento. Doutora Maristela, João Alberto, Isso. Alexandre, doutor Márcio Zebende. Esse é o resultado, fica proclamado. Fechamos, então, o número 5, né? 5. Vamos, então, ao número 6, que também apresenta uma divergência. Na verdade, senhor presidente, eu sou o relator. Foi um erro material apontado pelo doutor Zé Marlon. Eu, inclusive, já adaptei o voto. Realmente tinha um errozinho. Ah, perfeito. Mas o voto em si está... Perfeito. Com esse esclarecimento do relator, o desembargador Zé Marlon também não tem divergência, né? Não, eu não, senhor presidente. Também não vejo registradas divergências. Não vejo registrado. Então, proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. Esse é o número 6, não vejo divergências. Existe uma anotação no número 12. Senhor presidente, esse 12 eu vou me declarar no impedimento, que eu sou suscitado nesse caso. Perfeito. Então, o doutor Márcio José Zebende manifesta seu impedimento no 12 da pauta. 12 da pauta é um conflito de competência, 27ª vara, 23ª vara, relatora, desembargadora Juliana Vignoli Cordeiro, doutor Zé Eduardo está de acordo, doutora Adriana Goulart manifestou seu impedimento, mas não está presente. Não, é que sou eu que estou no gabinete. O doutor Márcio é o gabinete da doutora Adriana, doutor Márcio. Então, não tem divergências Presidente. aqui. Não tem divergências. Presidente, eu só queria... Perfeitamente. Por hipótese, se a época da distribuição das ações, eu não sei, se não tivesse ainda sido homologado o acordo, mudaria alguma coisa aqui? O que é? O acordo perdeu, de certa forma, aqui, o sentido do conflito, porque no juízo... No juízo teria havido o acordo, no juízo substantivo, teria havido o acordo homologado. A minha dúvida é de ordem mesmo, até teórica mesmo. Se é a época da distribuição da ação, se não houvesse ainda sido homologado o acordo. Mas tivesse sido juntado aos autos? Se houvesse a concomitância das ações. Não, porque como é que eu vou imaginar? Então, eu já teria notícia do acordo? Não, é só porque eu estou tentando entender a hipótese. O juízo. Quando foi porque as duas demandas foram ajuizadas. Porque se não tem acordo ainda, não aplicaria. A hipótese não teria sido essa. Né? Não é essa a hipótese. Pois é, eu sei, estou entendendo. Eu estou tentando interpretar a hipótese que o senhor está apresentando. Se não tivesse notícia nos autos de acordo, não poderia, obviamente, dizer que em uma dos processos a situação já teria sido solucionada. Não teria sido. Agora, na minha opinião, se tivesse sido juntado ao feito, mas ainda não homologado, eu aplicaria o mesmo raciocínio. Porque se as partes tivessem manifestado interesse num acordo, somente o juiz não tivesse se pronunciado a respeito, eu teria aplicado o mesmo entendimento. Desembargador Zé Marlon vai registrar divergência ou não? Não, né? Só esclarecimento. A desembargadora relatora já esclareceu. Então, a unanimidade prevaleceu o voto da eminente relatora no 10.728. 10.728 foi o número... 12. 8? 12, né? Então, nessa sala eu não vejo mais divergência. Se alguém quiser levantar alguma discussão, discutir algum assunto nessa sala, por favor, me avise. Não havendo, então fechamos a sala das 9h10, porque todos os votos já estão registrados. Vamos agora abrir a sala das 9h20, que são os agravos. Os agravos. Eu verifico aqui. Existe uma anotação no 4,
Não, mas não tem divergência. No 4 não. O 4 foi julgado também. A primeira anotação é no 3, número 3 dessa pauta. 3 dessa pauta. Alain Procópio Andrade e o impetrado, o meritíssimo juiz Vitor Martins Pombo. Do desembargador Zé Eduardo está manifestando de acordo com ressalva de fundamentos. Me parece que é só. Desembargador Zé Eduardo manifesta aqui que está de acordo, mas tem ressalva de fundamentos. Quer acrescentar alguma coisa, desembargador Zé Eduardo? Não. Então, eu proclamo que prevaleceu integralmente o voto do eminente relator e o desembargador Zé Eduardo Rezende Chaves ficou vencido nos fundamentos, em parte nos fundamentos, com ressalva de fundamentos. Divergência de fundamento. Doutora Maristela também? Doutora Maristela também, ressalva de fundamentos. Mais alguém? Não havendo outras ressalvas, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator. É só uma outra questão que eu tenho aqui, é o seguinte, quando é falado que a exigência de iniciativa da parte do Ministério Público a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, depois me fala sobre a execução de ofício, que é característica do processo de trabalho, e depois vem falando da mesma forma inaplicável a previsão contida no artigo 133 do novo CPC, de necessidade de instauração do incidente com suspensão processual, porque violaria os princípios acima mencionados, não sendo exigida, portanto, a prévia citação do sócio. E o que eu entendo é que isso é excessivo para o caso, sendo bastante para negativo de provimento, manejo de mandado de segurança como sucedâneo de recurso. Colocar já o que seria possível, seria aplicável isso ou não? Eminente relatora, quer manifestar? Eu entendi mais no sentido de encerrar a questão, analisar todas, mas se ficar vencida nisso, eu posso alterar os fundamentos. Desembargador Maristela, então, fica vencido em parte nos fundamentos, assim como o desembargador Zé Eduardo. E prevalece integralmente o voto da eminente relatora. Temos agora uma divergência no 5. Qual que é o 5 para mim? Uma divergência do desembargador Zé Eduardo. Não conheço do ED como sendo agravo regimental. A fungibilidade só tem sentido quando for negado conhecimento ou recurso por incabível. No caso, pelo novo CPC, o ED não é aplicado. Desembargador Zé Eduardo, com a palavra. Senhor presidente, a questão é a seguinte. No CPC anterior, eu entendia que o ED, em base à declaração, só caberia de sentença ou de acordo. Então, não conhecia de decisão monocrática, de outro tipo de decisão, só sentença e acordo. O novo CPC alterando, e foi de qualquer decisão, é possível hoje a oposição de embargos. Então, me parece que não tem muito sentido, e, em função disso, havia toda uma construção do STJ de conhecer, nessas hipóteses monocrático, ED, agravo regimental, poderia ser dar a fungibilidade. Mas, no caso, atualmente parece que não tem sentido mais, porque cabe. Se a parte entrar com um ED, então, eu acho que é perfeitamente cabível ao relator conhecer o ED. Não é preciso ele conhecer como agravo regimental, porque cabe o ED. É mais ou menos, vamos pensar o seguinte, é uma questão interessante, nova, só para reflexão aqui. Vamos supor que a parte entra com ED e de uma sentença do juiz, e o juiz percebe que, na verdade, aquilo é um recurso ordinário. Ele não está entrando com ED. É um recurso ordinário. Ele está querendo revolver a matéria toda, rejulgar. Aí o juiz recebe assim, olha, não recebo como ED, mas como recurso ordinário. Eu acho que o mais próprio seria, a matéria ele está querendo transformar o recurso ordinário, o embargo de declaração, então, nega provimento aos embargos. Mas não nessa hipótese não cabe a fungibilidade. Então, é essa reflexão que eu fazia. Não tem sentido aplicar a fungibilidade aqui, porque o próprio relator podia receber o ED, julgar o ED, e depois, se fosse o caso, dessa julgamento ED, aí sim caberia um agravo regimental. Mas não tem sentido. Mas tem um detalhe. Sim. Antes era uma súmula. Hoje o próprio CPC autoriza essa fungibilidade, essa conversão. Ele faculta, ele admite as duas coisas.
ele admite os embargos da decisão monocrática, Sim. mas ele admite também que, ao se pedir os efeitos infringentes, que o relator possa transformar em agravo, que ele chama de agravo interno. Mas aí nós vamos fazer, E aí- aplicar, por sim, exemplo, mas o nós vamos CPC receber aqui no faculta. tribunal. Eu acho que é Vou critério explicar. do relator. Vamos dar um exemplo. Aqui no tribunal, entra com ED com efeito infringente. Aí nós vamos receber como recurso de revista? Sim, se eu... O juiz de eu primeiro vou- grau vai receber um ED com infringente, vai receber como... Eu não sei. Se eu, relator, for alterar, Sim. eu posso fazer como Vossa Excelência acha, um efeito mais prático. Mas se eu vou negar, se eu vou manter a minha decisão, é preferível levar o colegiado. Por isso que o novo CPC dá essa possibilidade. Porque quando ele pleiteia efeitos infringentes e você não os dará, você quer manter a sua decisão, você já leva de uma vez ao colegiado. Porque você vai ficar renitente. Pode ser mais prático. É, você vai ficar renitente, Se ele for vai ter esse que o agravar. posicionamento geral do Ele vai ter que agravar e vai dar no mesmo. Eu acho que E razoável. vai perder eu tempo até com retiro isso. minha divergência. É até do ponto de vista de economia Aí você- processual. Também com a Você- palavra Você vai desembargador. manter, você vai fincar o pé. Então você leva o colegiado. Desembargadora Com o Juliana direito também. da parte de... Não, eu estou retirando de Desembargadora Juliana também havia registrado divergência, está retirando? Estou retirando. Desembargador Zé Eduardo também? Então, unanimidade, prevaleceu o voto do eminente Senhor presidente, só relator. fazer um esclarecimento que aqui eu não... Quando foi recebido os embargos e houve a convergência e foi alterado, foi dada a oportunidade à parte de que se o CPC manifestar, fala. então foi É. respeitado plenamente o contraditório. O CPC fala. Porque aí tem que dar a oportunidade É, à parte de eu até... reelaborar o seu Eduardo, recurso, né? eu até não sei nem se vem aqui, porque acho que já até passou o prazo de agravo. Mas teve uma decisão de Vossa Excelência na primeira turma, trancando monocraticamente um recurso ordinário, e a parte entrou com mandado de segurança. Eu, inclusive, eu fiquei como relator, porque foi para Vossa Excelência redistribuiu, caiu para mim. Eu indeferi liminarmente exatamente por causa disso, porque ele teria que entrar ou com agravo interno na própria turma, e ele tinha entrado com embargo de declaração, só que Vossa Excelência não acolheu os embargos de declaração, julgou monocraticamente outra vez e não acolheu. E eu falei, não cabe mandado de segurança, ele tinha que entrar com agravo interno. Ele fez como sucedâneo de recurso. Foi exatamente a minha posição. Eu não sei se vai vir. Eu vi Então, Foi antes já do que CPC. ambos retiraram as foi. divergências, prevaleceu integralmente o voto do eminente desembargador Kleber Lúcio. Esse foi o número 5 desta pauta. Não, obrigado. Esse foi o número 5 dessa pauta. Eu não vejo mais anotação de divergência. Se alguém tiver ou quiser discutir alguma coisa nessa sessão, por favor, me avise. Nada mais havendo, fechamos essa sessão. E vamos para a sessão das 9h40, que são embargos. Desculpa. Que é 9h30, Desculpa, ficou mais embaixo. Antes tem uma preferência, às fora da 9h30 tem agora a sala separada do MPT. O primeiro é o 10.422, tem uma anotação. Eu sou o relator. A minha proposta de voto é de admitido o processamento da presente ação e, no mérito, confirmada a medida liminar e concedida a segurança para determinar a retirada do bloqueio das contas bancárias e a imediata liberação dos valores penhorados a favor da impetrante. Custos no importe de 20, calculado sobre 1.000, valor da causa pela União Federal, isento pela regra do inciso 1, artigo 790-A CLT. A desembargadora Juliana Zignoli anotou aqui que, inclusive, o Ministério Público, em 18/7/2016, já requereu a exclusão da sócia, exatamente pelas razões que constam aqui também não é isso? O MPT quer fazer uso da palavra? Não. O MPT não quer fazer uso da palavra, não vejo divergências anotadas, só convergência. Alguém tem alguma divergência? Ela foi admitida, inclusive, posterior, bem posterior. Faz uma força. Não havendo divergência, então prevaleceu a unanimidade o voto do relator, como foi anunciado. O item 2 dessa pauta do MPT, um conflito de competência, processo 10.850, 47ª Vara e 10ª Vara. Tem uma anotação de acordo do eminente desembargador Zé Eduardo. O Ministério Público quer fazer uso da palavra? O Ministério Público não vai fazer uso da palavra. Não vejo divergências. Alguém quer acrescentar alguma coisa?
Nada mais havendo, então proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do relator, como havia sido proposto. Agora nós podemos ir ao 940, que são os embargos. Na pauta de embargos, são 6 processos, eu não vejo nenhuma anotação. Alguém quer discutir? Alguém quer levantar alguma divergência? Não havendo nenhuma divergência nem interesse em discussão desses assuntos, fica aprovada a pauta de acordo com os votos e fechada essa pauta das 9h40. Terminamos? Terminamos, eu queria levantar... Presidente, eu queria fazer um registro. Por isso que eu perguntei aqui ao desembargador José Eduardo se tinham feito, pelo passamento do eminente jurista Evaristo de Moraes Filho, que morreu, viu? 102 anos de idade. Só fazer esse registro para que não fiquem... Bem lembrado. Fazer esse registro e com adesão de todos, do Ministério Público. Interessante o seguinte, que o Evaristo de Moraes, pai, teve 2 casamentos e 2 filhos com o mesmo nome, Evaristo de Moraes Filho. Um era penalista e o outro trabalhista. O trabalhista morreu agora com 102 anos. O penalista morreu precocemente, que foi até defensor do Collor. Bigodão? O penalista. Morreu, acho que com 60 anos. Já. Então, registrado esse voto de pesar, com muito pesar de todos. Desembargadora Ana Maria, Vossa Excelência... Conclui se a área penal é mais estressante. Hoje nós temos tempo. Vossa Excelência quer levantar aquela questão da votação anterior, se o desembargador comparece ou não? A desembargadora Ana Maria havia levantado uma questão aqui há mais tempo, e no dia nós tínhamos muita coisa e adiamos a discussão. Hoje é um dia que pode ser iniciada essa discussão. É o seguinte: o desembargador ou juiz convocado vota no processo nos processos que estão na pauta. Por alguma razão, sempre com causa justificada, é evidente que ninguém vai deixar de comparecer sem causa justificada, ele não pode comparecer. A dúvida é essa: prevalece o voto que ele registrou ou não prevalece? A palavra está franqueada. Se não houver divergência, eu acho que prevalece. A situação que eu levantei é porque a votação, no caso, era um bloqueio de valores, então liberação de valores, e a diferença da votação ia ser 1 ou 2 votos. Então, quando nós temos, como hoje, divergências, 2, 3 divergências, isso não influencia. Mas, em alguns casos, nós vamos ter a influência de um voto, que vai determinar o provimento ou não da pretensão, né, aqui no caso mais mandado de segurança. Então, eu entendo que é bom discutir isto fora do calor de um fato, né, de um fato jurídico, de um caso concreto, do que, então, é melhor agora. Hoje não tivemos na sessão nenhuma situação dessa para poder deliberar, às vezes nós vamos deliberar em cima, né, já julgando aquele mesmo processo. Então, antecipadamente, já sabendo que isso pode vir a existir, como existiu na sessão em que eu levantei essa situação. Então, é o desembargador que vota antecipadamente ou que, às vezes, tem que se retirar da sessão e deixa o voto registrado. Então, são essas 2 situações. É esse motivo, e, na verdade, o objetivo é contribuir para uma solução, né, para o futuro. Eu considero relevante essa questão, e aquele dia nós só não discutimos exatamente porque muita coisa e o adiantado da hora. Então, eu achei muito importante essa matéria, e aproveitando que eu estou na presidência, eu acho o seguinte: pela lei do mandado, pela lei do processo eletrônico, a votação antecipada é feita com aqueles requisitos de legalidade e etc. O desembargador que tem que colocar o seu cartão, examinar o processo e manifestar o seu voto. Eu não vejo, em princípio, também estou colocando só o meu ponto de vista pessoal, eu não vejo, em princípio, como nós poderíamos desconsiderar o voto daquele colega que examinou o processo e, de acordo com a votação, de acordo com o procedimento legal, ele fez a votação, manifestou o seu voto. Eu não vejo, em princípio, quer dizer, a discussão está aberta, eu não vejo como desconsiderar esse voto. Essa é a minha posição. Ô, presidente, só uma questão de ordem, só que eu estou comentando com o desembargador. Nós temos, embora seja informal a discussão, nós temos quórum hoje aqui até para deliberar alguma coisa nesse sentido. Só a pergunta é essa: se nós temos quórum, embora seja informal, né, que pode revolver isso aqui quando tivermos o
os desembargadores que são titulares. Eu não sei se temos quórum para discutir isso. Temos? Não, mas é... Sabe por que eu Não, falei que a gente... Eu só falei que a gente iria iniciar a discussão, porque se alguém quiser estudar mais, verificar a lei, etc... Presidente, só para entender, Presidente. a questão, a dúvida é só quanto ao voto eletrônico ou voto registrado? Registrado Não, aí registrado em ato. Não, foi... voto eletrônico. Nós só estamos tratando processo judicial eletrônico, voto incluído na pauta, examinado e votado pelo desembargador. Eletronicamente. Só isso. Aqui não. Aqui... Aí, eletronicamente, eu acho que não, porque é só indicativo. É, o que isso vale é que- é a ata, isso é que eu ia né? dizer, a sessão. presidente. Eu acho que se ficar só É. registrado o voto dele no sistema, o sistema não se confunde com o processo. É. Né? Então, eu acho que a sessão é a efetivação do voto. Ele ali está em caráter precário. Eu acho que a efetivação é na sessão. Eu acho que pode sim. Assim, ó, registrar na sessão. Olha, eu gostaria que vou adiantar meu voto, registrava. Não, por enquanto é discussão, depois nós vamos votar. Só a sugestão. Em desembargador Zé Eduardo, eu penso o seguinte: nós podemos desconsiderar esse voto registrado? Essa é a minha dúvida. Eu até votei. Sim, porque ele é prévio, ele é precário. Não, não acho não. A lei não fala isso não. Fala. Não. A própria secretária só tem visão dele aqui na sessão. Não, pois é. A sessão tem que ser aberta. Ele só se formaliza. Presidente, tem uma outra coisa também, e acontece muito aqui o seguinte, hein, presidente? Acontece até uma... estava com a palavra, eu usurpei a palavra, então Vossa Excelência tem a palavra. Não, eu já até comentei com Vossa Excelência que eu também acompanho esse mesmo raciocínio. Agora, tem um outro problema também que acontece muito, não só na SDI, mas em turma. Às vezes não se vota. Está presente, mas não se vota. E fica... Ela que fala, bom, então fica como votado. Não, sim, mas sim, não, eu estou só colocando como discussão. Eu não voto eletronicamente, como deveria fazer, e estou aqui para encerrar a sessão. Se você não votou, está unânime, vai sair como votado. Eu votei previamente, 5 dias antes. Tive um infarte na véspera. O substituto vem. O voto vai ser efetivado aqui pelo substituto, claro. Sim, não existe aquele voto prévio, não. Então, a palavra do desembargador Lucas. Eu acho que tem 2 sistemas funcionando ao mesmo tempo, né? O sistema de julgamento do PJE, pelo qual você antecipa o seu voto, inclusive se você... Indicativo de voto. E você pode mudar seu voto até na hora do julgamento. Inclusive, eu posso ter votado de uma forma e na sessão seguinte, que eu não vou comparecer, eu mudar meu voto antes. Mas eu não vejo como computar esse voto se não tiver a presença na sessão, porque é a SDI que julga o caso, não é apenas um voto, né? A decisão vai ser... Pois não? Não, por favor. A decisão é da sessão, né? Então, eu acho que é imprescindível. E a certidão é que vai mostrar quem que já votou e quem não votou, né? Então, se lançado ou não o voto no sistema, se não tiver a presença do desembargador na sessão ou do juiz convocado, eu acho que esse voto não é considerado. Sabe o que eu penso? Essa objeção que Vossa Excelência colocou, se ele fez o voto e não compareceu à sessão, é porque ele está convicto daquilo. Porque se ele tivesse aqui, ele poderia mudar, como Vossa Excelência falou. Mas eu acho que isso não é impedimento. Se ele não compareceu, é porque ele confirmou o voto. É o meu também, nós estamos discutindo a ideia, por enquanto, esse é o meu pensamento. Quem mais quer falar? Minha dúvida Desembargadora Juliana. É polêmico mesmo. Eu estou pensando aqui numa situação. Vai ter um pleno, ou vai ter uma sessão da SDI, de uma situação que eu julgo importante. Eu estarei ausente, estou de férias no dia da sessão. Eu analiso aquilo e voto. Eu não poderei estar aqui. Não pode então, pois é, e aí, então eu não teria direito. Ou eu venho, é isso que a gente está apreciando. Ou eu estarei presente fisicamente, ou eu não posso participar daquele julgamento. Senão o PJE aboliria a sessão, não precisaria da sessão. Doutora Juliana, aqui eu coloquei essa premissa, ausente com causa justificada, porque ninguém vai deixar de comparecer a não ser com causa justificada. Esse caso, por exemplo, que Vossa Excelência falou, eu examinei o processo, era um processo trabalhoso, examinei, cheguei à conclusão, votei, mas não pude comparecer. Né? Então, essa é uma questão também. Quem mais quer fazer uso da palavra? Eu gostaria de falar. Desembargador Kleber Lúcio. Ainda tem um detalhe, e aí chamando a atenção para a situação do convocado. Isso. Tem um voto
Por exemplo, o doutor Marcelo votou antecipadamente. Eu venho à sessão. Eu vou ser o relator de um voto em que eu não votei. Por quê? Porque ele já está afastado, por exemplo, está 1 ano no TST. Existe. Quem ele não tá votou no antes, voto. mas eu é que estou na sessão. Então, quem vai ser o redator do voto? Eu tenho uma sugestão Não, aqui, senhor por favor, presidente. vamos colocar a discussão um só falando para né? não complicar. São muitas as situações, Perfeito. porque se ele votou, ele é o relator. Mas ele está afastado no TST. Eu é que estou participando da sessão. Prevaleceu o voto dele. O convocado vai ser o relator? Não, juiz Kleber Lúcio, aí não. É só porque são muitas situações. Como Vossa né? Excelência compareceu à sessão, Vossa Excelência é o dono do voto. Então, Vossa Excelência vai mudar o voto dele e vai votar como entende. Aí eu tenho o poder para desconsiderar, aí nós estamos voltando ao estaca zero. O voto dele não prevalece. Não. Salvo se eu acompanhar. Não, mas a hipótese que nós estamos discutindo é diferente. Ele votou e não compareceu. Sim. Aí a hipótese de Vossa Excelência é diferente. Ele votou e compareceu. Porque ele, o voto... não compareceu. Ele só se torna eficaz na sessão. Me escreve. Desembargador Kleber Lúcio ainda para falar. Pois não. É só uma situação concreta. Por exemplo, ele votou e eu estou na sessão e não concordo com o voto. Eu posso alterar o voto já manifestado na sessão anterior? Perfeitamente, porque quem está na sessão eu estou mostrando que é por isso que eu acho complicado. Momento, doutor. Na época... Só para não... Então, desembargador Rios para falar. Na época da parametrização do PJE, houve uma alteração de composição. Eu era da Comissão de Informática, acompanhei com o doutor Ricardo Morrale, que era o coordenador do PJE. Depois o desembargador Ricardo Morrale foi para a coordenação em Brasília, nacional, e eu fiquei na regional. A parametrização foi feita nesse sentido exatamente porque haveria... A lei do PJE não aboliu a sessão, até porque a sustentação oral é um direito do advogado e da parte do Ministério Público. Então, a sessão, esse voto antecipado, pelo menos foi tratado assim na parametrização do PJE, sempre foi visto como uma funcionalidade, uma facilidade de antecipar, mas com a efetivação na sessão. Então, ele é um projeto de voto, ele não tem eficácia ainda. A eficácia dele é só quando ele se consumar na sessão. E aquele que não compareceu à sessão, o voto fica solto, fica no mundo eletrônico, mas não vem para a realidade. Até porque a Márcia mesmo está confirmando aqui que ela só vai ter a visão, ela, secretária, só vai ter a visão na sessão. E quem não está na sessão, ela vai colocar na certidão ausente. Ora, o advogado, então, no meu modo de ver, ele pode arguir nulidade, se for computado o voto de quem não estava. Eu acho que ele pode arguir nulidade. A não ser que tenha sido registrado na sessão anterior. Pois a previsão, exato. Não, mas aí é outra coisa. Já houve uma sessão com colheita de votos e ele votou, simplesmente não se consumou, não proclamou. Mas ele votou. O que não pode é ele fazer prevalecer o voto dele sem comparecer fisicamente a qualquer sessão, se ela foi desdobrada ou não, se ele não compareceu. A previsão do PJE era essa. Por isso que não se aboliu a sessão, que é até uma ideia do colega desembargador Paulo Roberto Castro. Futuramente, né, ele advoga essa posição da gente, com o PJE, abolir a sessão. Mas até então não está abolida, não. Momento, desembargador Zé Eduardo. Com a palavra agora, desembargador Zé Mar. O doutor Fernando Rios já me antecipou, porque na inscrição para sustentação oral, parece que pode ser feito até quase que na hora da sessão. Então, não tem sentido quem antecipar o voto poder computar o voto dele sem estar presente, a presença dele. Porque a gente tem que pensar também, não só da nossa ótica, mas da ótica do jurisdicionado, não é? E aí eu acho que estaria eivado de vista essa coisa aí, né? Se fizesse de outra forma. Só pela polêmica que já deu aqui, já disse não tem sentido. A nossa secretária vai explicar a dificuldade de ordem administrativa, doutora Márcia. Não, tem outra questão que o doutor Fernando falou. Fala no microfone. Que no dispositivo, quando vai para o gabinete para redigir o acórdão, consta aqui, tomaram parte da sessão os excelentíssimos desembargadores e como é que eu posso computar o voto dele se ele está ausente aqui? Aí vai dar divergência, não...
Por isso que eu Eu acho... estou certificando a presença. Doutor Kleber Lúcio, que quando Vossa Excelência comparece substituindo o desembargador, o voto é seu. O voto então é seu. substitui o voto anterior. Exatamente. Por isso que eu acho que nessa hipótese eu acho que é diferente. É diferente daquela que ele votou, não compareceu, com causa justificada. Por outro lado, né? se o desembargador Marcelo Pertence já votou numa sessão, saiu, o julgamento não se consumou, voltou para a sessão seguinte. Aí o doutor Kleber já não pode mais. Aí o regimento... E quem será o relator do voto? Não, mas porque, por exemplo, ele está um ano fora. O voto. A hipótese é essa. Presidente, eu posso falar ou não? Quem mais quer usar a hora palavra? tentando falar. Desembargadora Maristela Álvares. O desembargador tem que estar presente quando é julgado aquele caso, mesmo que ele compareça em parte da sessão, ele só pode contar o voto na parte que ele esteve presente. Sim. No restante, não. Vossa Excelência também é. Quem mais quer falar? Aqui, presidente, ele quer falar. Desembargador Zé Eduardo, ele nunca fala, hoje é que novidade. Então, abre mão, não quero falar. Presidente, eu tenho uma sugestão. Tchau. Hein, presidente? Doutor Jorge, eu tenho uma sugestão, se Vossa Excelência me permitir. Presidente. O CNJ tem o PJE e tem o plenário. Então fala no microfone, desembargador Zé Eduardo, para todo mundo ouvir. Presidente. Você não deixou eu falar. Eu estou aqui uma hora tentando falar, não consigo. Alguém viu a proibição de alguém de falar aqui? Vou embora, tchau. Marta Ralf. Desembargador Zé Eduardo ficou com raiva. Marta Ralf, Fernando. Desembargador Paulo Roberto Castro com a palavra. Presidente, eu tenho uma sugestão. Pois Eu não. acho que o assunto é polêmico mesmo. Não é A ideia polêmico, agora. É exatamente. polêmico, mas é moderno. Não podemos fugir disso, não. Claro. Então, eu acho que Vossa Excelência deixou aqui a semente da discussão. Cada um examina as diversas óticas do assunto. Em primeiro lugar, a questão de legalidade, ao meu ver, não é isso? E numa próxima sessão, acho que fica mais compacto. Cada um vem com os seus posicionamentos, né? Ou até manda, faz aqui um fórumzinho, manda antes, e aí, quando tiver mais ou menos sedimentado o posicionamento de cada um, nós discutimos, porque senão nós vamos ficar aqui até meio-dia, cada um vai pensar negócio. Essa é a proposta do desembargador Paulo Roberto. Alguém mais? Foi não? Reflexão com relação Doutor à Danilo. colocação do doutor Kleber, que é extremamente importante. A situação do voto do relator é diferente dos demais, porque o relator, ao apresentar seu voto, tá, ele só está concluído quando a votação for completa. Então, no caso do substituto, eu chego com o voto apresentado de um determinado desembargador que está no TST, com o caso dele. O doutor Marcelo não virá para assinar esse voto. Quem é que vai... Se tiver alteração no voto, parte dele, ele vai ter que ser o redator. O doutor Marcelo não será o redator? Como é que fica isso? Só para refletir. Aqui, doutor Danilo. Vai um ano, daqui a um ano? É isso que Aí eu acho que a hipótese é diferente, porque se Vossa Excelência veio para a sessão com o voto dele, é porque Vossa Excelência já concordou com o voto. Porque quem fez a revisão foi Vossa Excelência. Nós estamos falando do caso do voto adiado. Esse aqui. Não. É outra questão. Voto adiado. Eu acho que esse é um pouco diferente, que é o caso do voto do relator. Aí não tem sentido, porque o relator, se não estiver presente, não é votar. Não é votar. Não voto. Quem mais quer manifestar? Doutor João. Não. Porque ele tinha pedido logo em seguida. Doutor João. Senhor presidente, evidentemente que essa é uma discussão eminentemente de segundo grau. Mas eu estou de pleno acordo com o que falou o doutor Lucas, o doutor Fernando. É preciso de ver, se mesmo que seja como o eminente desembargador Zé Eduardo disse, que há um plenário virtual e que pode haver um plenário virtual, mas a sessão está constituída. Mesmo que um advogado nos diga que a distância, todo dia, as razões de convencimento, e que muitas vezes, não ocorre sempre, alteram votos, alteram posições, há entre os desembargadores aqui, eu tenho pouco traquejo aqui no tribunal, mas quantas vezes alguém fala, né, eu tenho participado de uma sessão com a doutora Ana, com o doutor Marlon, a gente, toda hora nós aprendemos e alteramos voto, alteramos posições, tudo. E ainda há um outro problema, que eu acho que é apenas uma observação, quem sou eu para... Há um problema nosso de legitimação perante a sociedade, perante a advocacia, perante a quem vem aqui. Quantas vezes as pessoas verem uma sessão de julgamento, eu participei aqui, porque eu vim ao tribunal muito pouco. Mas esse ano eu vi 2 vezes. Então, eu vi a sessão aqui de julgamento de demandas que envolvem interesses de sindicato, essa sala cheia.
Então, ainda tem também essa preocupação. Mesmo que nós tenhamos todos esses recursos, vamos dizer, eletrônicos, e que eu tenho visto aí que trazem uma operosidade grande, possibilitam uma série de ações, é um negócio que tem que ser pensado, muito bem pensado, porque as pessoas querem ver o juiz também, né? Porque o julgamento é esse. E isso, a Justiça do Trabalho anda sendo muito atacada, muito questionada. Esse assunto, nesse plenário, eu acho que a posição de Vossa Excelência trazendo o assunto é importantíssimo. E esse assunto tem que ser visto mesmo com muito cuidado, porque nós estamos sendo todo dia atacados, cutucados. Quer dizer, e temos respondido, eu acredito que a Justiça do Trabalho responde. Eu advoguei muitos anos, acho que nós damos uma resposta melhor do que os outros segmentos do judiciário. Mas esse assunto é um assunto que eu fico assim... A corte reúne aqui, o pessoal vem, a nossa presença, por exemplo, lá embaixo na sala de audiência, é uma coisa que muitos já questionaram isso. Mas a entrega de defesa na sala de audiência, aquilo é que permite a nossa operosidade, né? Pode. Como é que é? Eu nunca arredei o pé da sala de audiência, lá o funcionário recebe. Não, aquilo, doutor Fernando, aquilo é que reflete a presença da gente, a operosidade da gente. Quer dizer, Vossa Excelência trazer o assunto está de parabéns, porque tem que ser discutido mesmo. E a doutora Ana levantando isso também, tem que ser discutido mesmo, mas nós... é só uma observação que eu quis fazer, né? Evidentemente que o assunto é dos senhores e das senhoras, mas é uma observação que tem que ser considerada. Eu já participei. A sua contribuição, como sempre, é brilhante e todos os juízes aqui é costume dessa egrégia turma, nem é agora que eu estou há pouco tempo na presidência, mas sempre os juízes convocados, substitutos, têm a maior consideração da nossa parte, inclusive esse acréscimo que Vossa Excelência trouxe ao debate, isso aqui é sempre considerado. Muitas vezes, por exemplo, se nós vamos votar uma súmula ou uma OJ, os convocados não podem votar, mas podem contribuir, como Vossa Excelência acabou de contribuir. E os parabéns devem ser dados à doutora Ana Maria, porque ela que levantou esse assunto. Então, tem a palavra também. Porque existe mais uma questão, já que esse é um momento só de reflexão, então mais uma questão. O desembargador, ele comparece à sessão. Votou virtualmente ou antecipou o voto, mas não foi apregoado ainda o processo, e ele teve que se retirar, causa justificada sempre. Esse voto será computado, embora não apregoado o processo? Mais ou menos a sessão, ela se instaurou ali na abertura, quando o senhor abre, ou o voto vai ser dado só depois do pregão? São momentos, porque essa situação já aconteceu. E como hoje não tivemos problema, mas já aconteceram situações de ficar por um voto a questão, principalmente quando nós temos aqui bloqueio de valores, liberação de valores, mandados de segurança liminares, penhora de salário também, é bem lembrado. Então, são situações que, dependendo da composição, um voto vai fazer diferença. Então, só para apresentar que essa também é uma questão que demandaria reflexão. Eu acho que se não tiver sustentação oral, pode. Mas se tiver sustentação oral, não pode, não. Aí é só observação, o CPC mudou isso. O CPC, na redação original, permitia a sessão virtual. Quando ele entra em vigor aquela lei que altera e diz que não pode. Por quê? Por causa da sustentação oral, principalmente. O poder exatamente, de influência. Sustentação Como é que eu vou tentar esse influenciar CPC alguém foca. Esse CPC foca muito nessa questão do contraditório. O cara pode arguir a nulidade da tribuna, pode arguir uma prescrição, que eu sei que votou antecipado, você não levou em conta. Ele tem direito de ser ouvido. Eu já ouvi advogados aqui mais aguerridos, tipo Caldeira, Zé Cabral, o doutor Tibal, parar de falar, porque o juiz está olhando para o lado ou está conversando. Eu acho que quando os três que vão votar na turma, no trio, tem que estar ouvindo a sustentação oral, não pode ir para o banheiro, não. Naquele processo que ele vai votar, ele tem que estar aqui ouvindo. Eu já vi advogado parar de falar por causa disso.
e falar só continuo quando prestar atenção. Mas olha, pensa bem. Porque ele tem o direito de ser ouvido e de ser considerado no que ele vai falar. Então, esse negócio de sustentação oral não é banalidade, não. Ele está muito ligado ao contraditório, é um ato processual, não é essencial, mas é facultativo, e a parte que quis tem o direito de fazer valer. Então, eu acho o seguinte, eu até essa segunda situação, que é para reflexão, mas eu estou... que a desembargadora Ana Maria colocou, ela é muito também, porque, veja bem, a pessoa vai sair no meio da sessão, o processo está ali e ela já votou antecipado, posso passar aqui pela presidência e pela secretaria e falar assim, ó, votei antecipado, ratifico, pode computar. Tudo bem, eu acho que pode, se não tiver sustentação oral. Mas se tiver sustentação oral, não apregoou e o advogado não sustentou, ele não pode, não. Fernando, eu até comentei aqui com a doutora Maria Amélia, isso, a questão... Primeiro, são várias nuances. Se tem sustentação oral, qual tipo de processo nós estamos falando? Porque São Paulo, salvo engano da minha parte, faz já, né, pelo plenário virtual, embargo de declaração e acho que agravo. Fazia. Eu vou até procurar saber. Agora, eu acho o seguinte, presidente, isso passa por regimento interno, passa por um monte de coisa, ué, entendeu? Então não dá como a gente... É igual na vara, tem situações, por exemplo, o preposto que chega atrasado, alguma coisa, o cara não pega a certidão ali com o diretor, né? Pega a certidão, que não está... E pode pedir a certidão para a Márcia. Pode. O desembargador não estava. Agora, o que você falou é verdade, ô Fernando. Na época do pregão. Fernando, eu posso fazer aqui um registro do tempo que eu era advogado no Rio. Que o Solar Negócio do Rio era assim. No tempo que a contestação era lida. Aí eu já cansei de ver juízes até falecidos. Já o sujeito começava dessa grossura aí. Pode continuar falando. Eu não sou tão antigo, não. Na época a gente entregava escrito. Pela ordem dos que pediram a palavra, desembargador Juliana, quer falar? Eu fiquei pensando, doutor Fernando, esposo, importantíssima mesmo a sustentação oral, mas no caso de ter adiamento, e parece que a gente está tendo uma divergência aqui interna quanto a isso, tem adiamento, doutor Malo votou, aí eu sou a substituta dele, convocada, ele votou na sessão, depois de apregoado o processo, foi adiado, teve a sustentação oral, foi adiado, tá? Eu não voto. Eu voto ou não voto? A gente está tendo uma divergência nesse ponto. Né? Sendo adiado, agora, quem não votou, quem vai votar nesse segundo momento também não vai ter ouvido a sustentação oral, se não esteve presente na primeira sessão. Mas aí ele não votou, vamos supor, ele não votou. O exemplo é um pouco diferente. Ele não votou. Aí ficou para você como substituta dele. Só que ele ouviu a sustentação oral e você não ouviu. Eu, outro dia, votei aqui que não podia, mas eu fui vencido. Desembargador Lucas Eu acho que Banucci. não pode. Aquele que não ouviu sustentação oral não pode votar. A questão deixa dúvidas mesmo. Eu fiquei pensando aqui, esse exemplo que o doutor Fernando apresentou de só se tiver sustentação oral. Então, em princípio, e eu sou a favor do julgamento virtual, hein, mas pelas regras atuais é que eu fico nessa dúvida. Porque, em princípio, então, se numa sessão não tiver nenhuma sustentação oral, então seria possível todos os desembargadores fazerem isso. Meu voto já está registrado aqui, eu não vou nem ficar aqui nas... Não, ela falou um caso de sair com causa justificada no meio. Os outros ficariam. Né? Ela falou, sair no meio da sessão com causa justificada. Ele compareceu, na abertura constou o comparecimento dele, e aí ele simplesmente... É um caso excepcional. Agora, levar para ausência total. Hoje não tem nenhuma sustentação oral com a palavra. Doutor, só para ordem, só para complementar a doutora Juliana, o artigo 111 do regimento interno, claro que com as devidas adequações ao novo CPC, o que for aplicado, o magistrado que já tiver proferido voto será computado na hipótese de prosseguir o julgamento na sessão seguinte. Então, essa situação já está prevista. Sabe qual é a minha preocupação disso tudo? Quer dizer que a votação antecipada, então, não tem valor nenhum? Eu tenho que colocar essa dúvida. A lei prevê a votação antecipada. E ela não vale nada? Eu acho que ela vale somente como registro. O PJ antigamente constava. Vale o que é confirmado na sessão. Não, pois é, essa posição. Presente para contar o voto dela, senão não se conta.
Pois é, exatamente o que nós vamos votar é exatamente isso. A dúvida é essa. A votação antecipada hoje é só uma formalidade que pode ou não ser confirmada, alguma coisa assim? Eu acho que é. Na verdade, é uma operação, eu não sei. uma operacionalidade do sistema. Essa expressão, projeto de voto, não era usada antes. Tem uma divergência. Ela passou a ser usada por causa disso. Lá no O PJE fala análise prévia, né? Ele usa essa expressão. O assunto já foi debatido, agora eu pergunto a vossas excelências. Nós fazemos uma votação prévia hoje, deixamos para votar o dia que estiver mais completo, como é que nós fazemos? Vamos postergar. Deixa aberto, isso aí é muito complexo. Vamos Porque postergar. me parece que isso envolve... Postergar, a desembargadora Ana Maria que apresentou a ideia, o que acha? Ó, o doutor Zé Eduardo saiu. Desembargadora Ana Maria que apresentou a ideia. Qual é a pretensão? Votar hoje ou deixar para... Não, presidente, Na verdade, eu acho que, pelo menos os presentes, têm uma linha, uma linha, né? básica. Parece que a divergência é mesmo de Vossa Excelência com relação, pelo menos, à maioria que se expressou. Porque o senhor entende que, pelo que eu entendi, que a votação antecipada seria possível com computação de voto. Então, autorizando a ausência do desembargador na sessão. Me parece que todos que manifestaram é no sentido de que é necessária a presença. Mas eu acho que está bem delineado numa hipótese, e a gente já tem... Eu até, aquele dia que Vossa Excelência levantou a questão, eu não tinha opinião formada. A minha primeira opinião foi exatamente nesse sentido. Não, se o colega já votou com base nessas dispositivos da nova lei, eu acho que a gente não poderia desconsiderar. O Ministério Público quer fazer alguma contribuição? Então... votamos hoje ou deixamos a discussão em aberto? Eu acho que deve deixar aberto, presidente. Está faltando discussão vários titulares aqui que chegam aqui, Ana Maria, depois desembargador discordam de tudo Lucas, que foi desembargador Rios. Deixa em aberto? Vamos deixar em aberto. Desembargadora Maristela. A doutora Maria Cecília, doutora Então, Maristela, acho que parece que é Adriana. Manuel. Eu acho que o debate foi excelente, sabe? É uma pena que a gente não tenha tempo para debater os assuntos como nós tivemos tempo hoje, né? Uma sessão mais rápida, então a gente tem tempo. Esse é que é importante. Aí, eu acho que cada um dá a sua contribuição e vai sair uma coisa muito boa disso aí. Antes de encerrar a sessão, a nossa secretária, como sempre, muito atenta aos detalhes, me lembra aqui o seguinte: aqueles desembargadores ou juízes convocados que pedirem vista de processo, tem que trazer o processo para julgamento na sessão seguinte, com essa alteração da lei agora. Não pode pedir vista e deixar. Então, o processo agora, pela lei, tem que ser julgado o prazo de 10 dias, né? 10 dias, né? Então, agora, prestar atenção nisso. Pois não, doutor Juliano? Eu pedi vista na sessão anterior e eu vou registrar que não voltou o processo, porque, no caso, a relatora está de férias, que é a doutora Paula. Não é Sim, nenhuma é cobrança. só para esclarecer. Não, eu sei, mas não é nenhuma cobrança, não é só para todo mundo ficar ciente disso. Com a alteração da lei agora, a secretária também tem essa obrigação e nós precisamos ajudá-la. Pediu vista, traz na próxima sessão ou o mais rápido que for possível, nesse caso, por exemplo. Mais alguma coisa a tratar? Nada mais havendo a tratar, agradeço a todos e declaro encerrada a sessão.